Após expor uma traição envolvendo sua ex-esposa e o chefe dela, um homem vê sua vida tomar um rumo inesperado. Sua ex-esposa, que havia desconfiado do caso, acaba enfrentando as consequências de um casamento destruído, um divórcio difícil e a perda de seu status financeiro. Em meio a esse turbilhão, o homem tenta seguir em frente, lidando com novas ameaças legais de sua ex-mulher e suas tentativas de retomar o contato. À medida que ele se reconstrói emocionalmente, encontra apoio e começa a explorar novas possibilidades de vida. Através de um simples, mas crucial, investimento em uma câmera de segurança, ele descobre que a verdade tem o poder de mudar tudo, para o bem e para o mal. Câmera flagrou minha esposa levando o chefe para dentro de casa e os dois foram demitidos. Minha esposa, há 32 anos, e eu, há 34 anos, estamos casados há 6 anos. Ainda não temos filhos, mas temos falado sobre isso no último ano. Comprei uma câmera de painel, a Dachau, depois de quase ser atingido por outro carro na estrada. Nada sofisticado, apenas um modelo básico que grava enquanto o carro está ligado e tem um modo de estacionamento que ativa com movimento. Eu mesmo instalei e não pensei muito nisso depois. As coisas começaram a parecer estranhas algumas semanas atrás. Minha esposa começou a agir de forma diferente, ficando até tarde no trabalho, sendo mais reservada com o celular e, em geral, mais distante. No começo, atribuí isso ao estresse do novo emprego. Ela estava trabalhando para um chefe exigente e ainda tentando se provar. Mas então, comecei a notar comportamentos mais preocupantes. Ela começou a mandar mensagens constantemente, mas escondia o celular rapidamente sempre que eu entrava na sala. Ela mudou a senha do celular pela primeira vez desde que a conheço. Quando perguntei casualmente sobre isso, ela disse que estava preocupada com vazamentos de dados no trabalho e que estava atualizando todas as suas senhas 3 vezes em uma semana. Ela disse que precisava ficar até tarde para ajudar o chefe a preparar reuniões importantes. Me ofereci para buscá-la uma noite e ela ficou estranhamente defensiva, dizendo que não precisava e que pegaria um Uber para casa. Então, ela começou a se arrumar mais para ir trabalhar, roupas novas, lingerie que eu nunca tinha visto, mais maquiagem. De novo, tentei racionalizar. Talvez ela estivesse apenas tentando parecer mais profissional no novo emprego, mas, combinado com todo o resto, minhas suspeitas estavam crescendo. O ponto de ruptura veio quando ela me disse que teria um jantar de equipe em um sábado à noite. Quem tem eventos de trabalho em pleno sábado à noite? Ela chegou em casa por volta das 23h30, cheirando a álcool e a um perfume masculino que definitivamente não era o meu. Verifiquei nossa conta de celular compartilhada e encontrei dezenas de mensagens para um número que não estava salvo nos contatos dela. Quando perguntei casualmente com quem ela estava trocando tantas mensagens ultimamente, ela ficou na defensiva, me acusou de espioná-la e perguntou por que eu estava monitorando quem ela estava mandando mensagem e se eu não confiava nela. Decidi recuar, sem querer revelar o quanto eu já desconfiava. Resolvi ficar mais atento e coletar mais informações. Eu tinha uma viagem de negócios agendada para 3 dias. Nada de especial, apenas reuniões de rotina. Mas os compromissos terminaram mais cedo do que eu esperava, e decidi voltar para casa um dia antes do previsto. Liguei para minha esposa para avisar que eu chegaria mais cedo, e ela soou estranhamente desapontada. Disse que já tinha feito planos para jantar com um colega, mas que cancelaria. Respondi que não precisava cancelar, já que eu chegaria por volta das 14 horas, então ela ainda poderia ir ao jantar. Ela pareceu aliviada. Quando cheguei na nossa garagem no dia seguinte, minha Dachau ativou, como sempre faz ao detectar movimento. Não pensei muito nisso na hora. Estava prestes a sair do carro quando vi um BMW preto estacionar atrás de mim. Reconheci o carro imediatamente, ele era do chefe da minha esposa. Já tinha visto esse carro na festa de fim de ano da empresa, alguns meses antes. Ao invés de sair, fingi estar em uma ligação no celular. Pelo espelho retrovisor, vi minha esposa sair de casa usando um hobby de seda que eu havia dado a ela de presente de aniversário. Ela se aproximou do carro do chefe, se inclinou pela janela e o beijou. Não foi um beijo amigável, mas um beijo apaixonado. Então, ela pegou a mão dele e o levou para dentro da nossa casa. Senti como se fosse vomitar. Saí rapidamente da garagem, dirigi até o fim da rua e estacionei onde ainda pudesse ver a nossa casa sem ser notado. Peguei meu celular e comecei a gravar a porta da frente. Fiquei ali por 90 minutos, me sentindo entorpecido. Finalmente, a porta da frente se abriu. O chefe dela saiu primeiro, seguido por minha esposa, ainda usando o mesmo hobby. Eles se beijaram de novo, bem na porta, completamente visíveis para qualquer vizinho que passasse. Ele entrou no carro e foi embora. Não a confrontei imediatamente. Ao invés disso, fui para um hotel, fiz check-in e baixei as imagens da Dachau para o meu laptop. Fiz múltiplos backups de tudo, o vídeo da Dachau, a gravação que fiz com o celular e capturas de tela das mensagens do histórico de chamadas. Na manhã seguinte, liguei para um advogado, expliquei a situação e perguntei sobre minhas opções. Como moramos em um estado que não considera infidelidade no processo de divisão de bens, isso não teria tanto impacto na partilha dos nossos bens, mas o advogado me aconselhou a reunir o máximo de provas possível. O apartamento estava no meu nome, pois eu o havia comprado antes do casamento, o que me dava alguma vantagem.
viagem. Passei o dia coletando documentos financeiros, fazendo cópias de tudo que era importante e protegendo meus pertences pessoais. Voltei ao apartamento quando sabia que ela estaria no trabalho e empacotei alguns itens essenciais, caso a situação ficasse feia. Enviei um e-mail para o departamento de recursos humanos da empresa dela. Anexei as imagens da Dachshund e expliquei que o chefe dela estava mantendo um relacionamento inapropriado com uma subordinada direta, o que violava claramente a política da empresa. Eu sabia disso porque minha esposa já havia comentado sobre um escândalo semelhante que havia ocorrido em outro departamento. Esperei até o fim de semana para confrontá-la. Quando ela perguntou por que eu estava distante desde que voltei da viagem, conectei meu laptop à nossa TV e reproduzi o vídeo da Dachshund. O rosto dela ficou pálido. Ela gaguejou, tentando encontrar uma explicação. Perguntei há quanto tempo isso estava acontecendo. Ela disse que foi apenas um erro e que tinha acontecido poucas vezes. Eu ri e apontei que ela o trouxe para dentro da nossa casa e o beijou à luz do dia, onde qualquer vizinho poderia ver. Isso não foi um erro, foi uma escolha que ela fez repetidamente. Ela começou a chorar, implorando para que eu entendesse que não significava nada, que ela ainda me amava e que poderíamos superar isso. Eu disse que já havia entrado em contato com um advogado e que o RH da empresa dela já sabia do caso. Ela não podia acreditar que eu tinha feito isso. A empresa dela me acusou de tentar arruinar a carreira dela. Eu respondi que ela mesma destruiu a própria carreira quando decidiu dormir com o chefe. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação do RH pedindo para comparecer a uma reunião. Ela gritou comigo, dizendo que eu não tinha o direito de interferir no emprego dela. 2 dias depois, ela foi demitida. O chefe dela também foi. A política da empresa era clara sobre relacionamentos entre gerentes e seus subordinados diretos, especialmente quando esses relacionamentos não eram divulgados. O desequilíbrio de poder tornava isso um risco para a empresa. Com o emprego perdido e o casamento acabado, eu oficialmente dei entrada no divórcio. Como o apartamento estava apenas no meu nome, eu a notifiquei formalmente para deixar o imóvel, dando a ela 30 dias para sair, conforme exigido pelas leis locais. Ela insistiu que eu não poderia expulsá-la e perguntou para onde deveria ir. Eu disse que esse não era meu problema e que ela deveria ter pensado nas consequências antes de trair. Ela começou a me ligar e mandar mensagens constantemente. Em um momento, dizia que ainda me amava e que cometeu um terrível erro. No outro, me ameaçava, dizendo que contaria para todos que eu era abusivo se eu não a deixasse ficar. Eu não era. Documentei tudo, cada mensagem, cada correio de voz, cada e-mail. Meu advogado me aconselhou a me comunicar com ela apenas por escrito, sempre que possível, para que houvesse registro de tudo. Alguns dos nossos amigos em comum inicialmente ficaram do lado dela. Ela aparentemente estava dizendo a eles que eu tinha exagerado por causa de um erro isolado e agora estava tentando deixá-la sem teto por vingança. Eu não queria envolver outras pessoas no nosso drama, mas também não podia deixar que ela controlasse a narrativa. Mostrei a alguns amigos próximos as imagens da Dachshund. Eles imediatamente pararam de defendê-la. Meu amigo Mark disse que não fazia ideia de que a situação era tão séria. Ela tinha feito parecer que era apenas um beijo em uma festa do escritório ou algo do tipo. Enquanto isso, o chefe dela entrou em contato comigo. Ele enviou um e-mail ameaçando tomar medidas legais por eu ter destruído a carreira dele. Encaminhei o e-mail para meu advogado sem responder. Meu advogado disse que a ameaça dele era vazia. As gravações foram obtidas legalmente, em minha própria propriedade, e eu tinha todo o direito de relatar má conduta no local de trabalho ao RH. À medida que o prazo de despejo se aproximava, minha esposa ficou mais desesperada. Ela tentou acessar nossa conta conjunta para transferir fundos, mas eu já havia movido a maior parte do dinheiro para uma conta separada, deixando apenas a parte dela na conta conjunta. Ela me acusou de roubar o dinheiro dela, mas os registros bancários mostravam claramente que eu havia retirado apenas o que era meu. Ela se recusava a fazer qualquer arranjo para deixar o apartamento. Os 30 dias de aviso passaram e ela ainda estava lá, alegando que não tinha para onde ir e que não conseguia pagar um novo lugar sem um emprego. Dei entrada no processo formal de despejo no tribunal. Ela me perguntou se eu realmente ia deixá-la sem teto depois de 6 anos juntos. Eu respondi que ela não estava sem teto, só não estaria mais vivendo ali. Sugeri que o chefe dela poderia abrigá-la, já que pareciam tão próximos. Suspeito que as coisas não estavam indo bem com o chefe dela também. Provavelmente, ele só queria a emoção de dormir com sua assistente e não estava procurando nada sério, especialmente agora que ambos perderam seus empregos por causa disso. Instalei câmeras de segurança nas áreas comuns do apartamento, com a aprovação do meu advogado, para proteger a mim e a minha propriedade. Foi uma boa decisão, porque consegui filmá-la danificando alguns dos meus pertences por vingança. Ela derramou vinho acidentalmente no meu computador gamer e não percebeu que arranhou meu sofá de couro com a chave do meu carro. Documentei tudo e adicionei ao caso de despejo. A data da audiência foi marcada e eu estava confiante de que ganharia. O apartamento estava no meu nome. Eu tinha documentação do comportamento destrutivo dela e havia seguido todos os requisitos legais para o despejo. A audiência de despejo está chegando e eu devo conseguir retirá-la do apartamento rapidamente. O divórcio vai demorar mais, mas pelo menos terei meu espaço de volta. Vou atualizar quando tiver mais novidades. Sobre ela tentar fingir que foi apenas um erro, vamos lá. Você não simplesmente veste um roupão, sai de fininho e entra no carro do seu chefe no meio da noite sem planejar nada. Não foi um deslize.
foi uma traição bem calculada. Revelar a conta secreta durante o processo de divórcio foi uma questão séria. Ela não apenas escondeu bens do casal, mas também cometeu perjúrio ao não revelar todos os seus ativos ao tribunal. As consequências seriam severas. Eu queria confrontá-la imediatamente, mas meu advogado aconselhou a não fazer isso. Ele sugeriu que seria melhor deixar que ela descobrisse em tribunal. E, cara, foi extremamente satisfatório quando isso aconteceu. Quando meu advogado apresentou as descobertas ao juiz, o rosto dela ficou vermelho como um tomate. Todos no tribunal a encararam, e até o advogado dela parecia completamente pego de surpresa. A expressão de choque e vergonha no rosto dela foi impagável. O tribunal imediatamente emitiu uma ordem para congelar a conta secreta que ela havia escondido. E, ao que parecia, ela não estava apenas colocando o dinheiro do nosso fundo conjunto lá, mas também a maior parte de suas economias pessoais. Com essa conta congelada, ela basicamente ficou sem nada. Eu soube disso porque ela me ligou naquela mesma noite, implorando para que eu falasse com meu advogado sobre desbloquear a conta dela. Ela disse que precisava daquele dinheiro para encontrar um novo lugar para morar agora que estava sendo despejada. Eu perguntei a ela por que ela achava que eu a ajudaria depois que ela tentou esconder dinheiro de mim no tribunal. Ela vinha pedindo metade do que restava na nossa conta conjunta, enquanto secretamente desviava dinheiro dela por meses. Ela estava tentando me roubar, e agora queria um favor. Então, eu disse a ela algo que a deixou ainda mais furiosa, e eu já tinha entrado em contato com o banco e congelado nossa conta conjunta também. Agora, nenhum de nós poderia acessar esse dinheiro até que o tribunal decidisse como dividi-lo. Ela começou a gritar, dizendo que eu estava tentando enganá-la e que congelar a conta era ilegal. Eu expliquei que o banco só a desbloquearia se ambos concordássemos, e eu não tinha razão nenhuma para fazer isso. Eu tinha minhas próprias economias pessoais, que eu havia devidamente declarado ao tribunal, então não estava fazendo nada ilegal, ao contrário dela. A tentativa dela de me enganar saiu completamente pela culatra. No acordo final do divórcio, eu fui premiado com todo o dinheiro da nossa conta conjunta e 70% do dinheiro da conta secreta dela. O advogado dela conseguiu argumentar que parte do dinheiro vinha dos ganhos pessoais dela, por isso eu não consegui 100%, mas mesmo assim, foi uma vitória significativa para mim. Ela também não conseguiu pensão alimentícia. O advogado dela tentou, mas como ela tinha um emprego antes de ser demitida e tentou esconder bens, o juiz negou o pedido. Além disso, ela foi condenada a pagar uma multa por perjúrio e a cobrir os custos do investigador financeiro que descobriu a conta secreta. Quando tudo foi finalizado, ela estava em uma situação financeira terrível. Cerca de 2 meses após o divórcio, ela me procurou novamente. Ela disse que estava lutando para se manter financeiramente. O divórcio havia drenado seus recursos, e o primo com quem ela estava morando estava ficando cansado de tê-la por perto. Aparentemente, o primo começou a deixar pistas cada vez mais óbvias sobre quando ela planejava sair e encontrar seu próprio lugar. Ela me disse que não tinha como pagar o aluguel de um novo apartamento e que só precisava de um tempo para se reerguer. Quando eu perguntei o que exatamente ela queria, ela admitiu que queria ficar comigo temporariamente. Eu lembrei a ela que nos divorciamos justamente porque eu não queria ela na minha vida, e que não havia absolutamente nenhuma chance de ela se mudar para a minha casa, nem que fosse por algumas semanas. Sugeri que ela fosse morar com o chefe, já que pareciam tão próximos antes. Ela evitou completamente esse comentário, o que me fez pensar que eles não estavam mais juntos. Meu palpite é que ele só estava se divertindo com uma mulher casada e sumiu assim que as coisas ficaram complicadas, tanto para a conexão especial deles. Ela continuou tentando me convencer, dizendo que seria só por algumas semanas até encontrar um emprego. Quando percebeu que eu não cederia, mudou de tática e começou a me culpar pela situação dela. Disse que eu havia roubado as economias dela e a deixado sem nada. Isso é algo típico dela, sempre culpando os outros pelos problemas que ela mesma criou. Eu a lembrei que foi ela quem escondeu a conta do tribunal. Eu também tinha economias, mas as declarei corretamente. Ela insistiu que eu havia roubado o fundo de emergência dela e exigiu que eu devolvesse. Eu disse a ela que o dinheiro foi concedido a mim por ordem judicial e, se ela quisesse contestar isso, que falasse com o advogado dela. Não faria diferença, mas ela podia tentar se quisesse. Foi aí que ela começou a me chamar de nomes e me acusou de abuso financeiro, o que é ridículo, já que nem estávamos mais juntos e ela foi a única que tentou esconder dinheiro. Eu disse para ela não me contatar novamente e desliguei. Agora estou completamente comprometido com o No Contact. Nunca quis manter contato com ela, mas também não estava ativamente evitando. Como ela continua me procurando apenas para me culpar pelos problemas dela, decidi cortá-la completamente da minha vida. Ela ligou várias vezes desde então. Eu atendi uma vez para reiterar que não queria falar com ela e não atendi mais desde então. Minha câmera de segurança a flagrou aparecendo no meu apartamento uma vez enquanto eu estava em casa, mas ela não voltou mais desde então. Não sei o que está acontecendo na vida dela agora e, honestamente, não me importo. Imagino que o primo dela tenha finalmente a expulsado e que ela teve que encontrar outro lugar para ficar. Ela tinha uma boa vida e jogou tudo fora por alguém que claramente não se importava com ela além da emoção do caso. Obrigado pelos comentários e todo o apoio. Ela realmente achou que poderia trair, mentir, desviar
enviar dinheiro e ainda sair por cima. Surreal. E depois ainda ter a coragem de pedir um lugar para ficar depois de tudo isso? Algumas pessoas realmente não têm noção. Cerca de um mês após a minha última postagem, recebi uma mensagem de uma mulher que eu não conhecia. Para minha surpresa, era a esposa do chefe da minha ex-mulher. De alguma forma, ela me encontrou online e queria conversar. Concordei em encontrá-la. E ela me agradeceu por expor o caso. Aparentemente, essa não era a primeira vez que o marido dela traía com uma funcionária. Ela já desconfiava que algo estava acontecendo há meses, mas não tinha provas. Quando eu os denunciei ao RH e ambos foram demitidos, isso confirmou suas suspeitas. Ela pediu o divórcio imediatamente após descobrir a traição. O acordo de divórcio foi significativo, já que eles estavam casados há 15 anos e tinham muitos bens em comum. Ela ficou com a casa, metade da aposentadoria dele e uma quantia considerável em pensão alimentícia. Agora, ele está morando em um pequeno apartamento e enfrentando sérias dificuldades financeiras depois de perder seu emprego bem remunerado. Nenhuma empresa quer contratá-lo após descobrir que ele foi demitido do seu último cargo. Ela também mencionou que seu ex-marido e minha ex-esposa chegaram a morar juntos brevemente depois que ambos foram despejados, ele da casa e ela do meu apartamento, mas o relacionamento durou apenas cerca de 3 semanas antes de terem uma briga enorme e se separarem. Pelo visto, o romance não parecia tão mágico quando tiveram que lidar com problemas reais, como desemprego e insegurança financeira. Falando sobre minha ex-esposa, ela tentou me contatar várias vezes desde minha última atualização. Chegou ao ponto de criar novos endereços de e-mail e contas em redes sociais para evitar os bloqueios que eu coloquei, implorando por ajuda financeira. Documentei tudo, mas não respondi. 2 semanas depois, recebi uma carta formal do novo advogado dela, diferente daquele que a representou no divórcio, ameaçando me processar por intencional infligimento de sofrimento emocional e difamação. A carta afirmava que eu havia denunciado ela ao RH de forma maliciosa e compartilhado vídeos privados com o objetivo de destruir sua reputação e carreira. Encaminhei a carta para meu advogado, que respondeu com uma carta severa. Ele destacou que as imagens da Dachshund foram obtidas legalmente na minha própria propriedade, que denunciar má conduta no local de trabalho ao RH é uma atividade protegida e que a verdade é uma defesa absoluta contra acusações de difamação. Ele também mencionou a ordem de restrição que eu já havia obtido contra ela e sugeriu que qualquer nova tentativa de assédio poderia resultar em acusações criminais. Não ouvimos mais nada dela ou do advogado desde então. Soube que minha ex-esposa finalmente encontrou trabalho em uma pequena empresa local, ganhando bem menos do que antes. Ela agora divide um apartamento barato com uma colega de quarto do outro lado da cidade. Ao que parece, ela anda dizendo a quem quiser ouvir que eu reagi de forma exagerada a um único erro e destruiu a vida dela por vingança. Felizmente, a maioria dos nossos amigos em comum conhece a verdade e parou de dar atenção a essas histórias. Quanto a mim, tenho focado na cura e em seguir em frente. Tenho feito terapia, o que me ajudou a lidar com a traição e a trabalhar questões de confiança. Até saí em alguns encontros casuais. Coloquei o apartamento à venda e já recebi algumas propostas interessantes. Estou pensando em me mudar para outro bairro, talvez até para uma pequena casa com quintal. O acordo de divórcio me deixou em uma situação financeira confortável, então tenho várias opções. E sim, aquela Dachshund foi, sem dúvida, o melhor investimento que já fiz. A esposa do chefe e eu continuamos em contato de forma casual. Não somos exatamente amigos, mas trocamos mensagens de vez em quando para ver como o outro está. Ela também parece estar se recuperando bem e até já começou a namorar de novo, o que é ótimo de ver.